Pessoal, vamos agora às nossas atividades do dia de hoje. Então, vamos lá. Vamos dar continuidade. Nós temos aqui a página 110, atividade 11. Acompanhe a leitura do enunciado. Com o colega que o professor indicar, leiam o texto. E para o lixo, tudo ou nada. Retirado da revista Ciência Hoje das Crianças, que está no livro Muitos Textos, Tantas Palavras. Antes da leitura, observem as questões a seguir e busquem respostas para elas. Vocês podem grifar as respostas no livro e depois respondê-las por escrito. Então, pessoal, olha bem. Antes da leitura, vocês podem buscar as respostas para elas, né? E vocês também podem grifar as respostas no texto, lá no texto do livro. Muitos textos, tantas palavras, o texto que nós acabamos de ler, né? Então, vamos lá às questões. Atividade A. O que propõe os 4 R's? Gente, então você vai observar, porque na verdade não é 4 R's, né? São 5 R's. Então, olha, você vai ler e você, como você já deve ter grifado em seu livro, é só responder aqui, nesse espaço. Agora, quais são as palavras que estão associadas aos 4 R's? Lembrando, não é 4, são 5 R's, né? Então, vamos para a atividade C. O que podemos repensar no nosso dia a dia para diminuir o consumo de fontes da natureza? Então, o que nós podemos, né, repensar para diminuir essa fonte de consumo no nosso dia a dia, que é a fonte da natureza, né? O que nós podemos fazer para diminuir esse lixo? Atividade D. Quais os materiais recicláveis citados no texto? Então, quais são os materiais recicláveis que são citados no texto? E por que a ideia dos 5 R's ajuda a conservar o meio ambiente? Então, olha, leiam lá no texto, está no texto. F. Quais informações esse texto traz que confirma o que você já estudou nos textos anteriores? Então, olhe bem, quais são as informações que confirmam o que você estudou nos textos anteriores? O que está nesse texto que confirma as ideias que você já viu nos textos anteriores? Ela amplia algumas informações já lidas? Então, esse texto, né? Ela traz algumas informações já lidas em outros textos? Então, responda aí, tá? Vamos para a próxima. A próxima é a atividade G. Vamos lá. Utilizem as respostas que encontraram para as questões, E se houver opiniões diversas, releiam trechos do texto que ajudem a escolher a opção que está mais de acordo com o conteúdo lido. Bom, pessoal, essas atividades nós podemos também, né, fazer a postagem no nosso grupo ou esperarmos para quando voltarmos estarmos revendo essa atividade. Então, o que nós iremos fazer? Nós vamos observar as questões de todos os alunos da sala e vamos ver aquela que está mais de acordo com o que a gente aprendeu.
Então, vamos para a atividade 12. Atividade 12. Retornem as anotações que vocês fizeram na atividade 4. Preste bem atenção lá na atividade 4 da página. Deixa eu ver aqui se eu encontro ela certinho para mim falar para vocês a página da atividade 4. A atividade 4 está na página 102. Então, olha, é a atividade 4. Vocês vão retornar essa atividade e vão responder. Então, olhe bem. Retorne as notas. Gente, é difícil, né? Quando você tem cachorro, aí fica complicado. Você está ensinando e o cachorro está do lado. Mas fazer o quê, né? Aula em casa é difícil. Sempre tem alguns pontos. Retorne as anotações que vocês fizeram na atividade 4 e discutam com a classe se todas as questões foram respondidas durante o estudo que fizeram. Então, você pode responder aí em seu caderno. Suas questões foram todas respondidas? Então, coloque aí em atividade 12. Minhas questões estão todas respondidas. Vamos agora para a atividade A. Caso haja alguma questão sem resposta, selecione para ser estudada. Registre em seu caderno. Bom, gente, você vai responder. Atividade 12. Atividade A. Minhas questões não estão todas respondidas. Ou minhas questões já estão todas respondidas. Então, responda aí. Atividade B. É possível também que o estudo realizado tenha provocado outras curiosidades que você gostaria de saber? Então, preste bem atenção. Se o estudo provocou outra curiosidade que você gostaria de saber, você também vai escrever em seu caderno qual é. Nesse caso, anote-a no caderno, junte-as com as iniciais. Então, olha, o que a professora falou, você vai anotar em seu caderno se há curiosidade e qual é a curiosidade que você tem. C. Socialize suas anotações com os colegas de classe e forme uma única lista. Bom, gente, você vai pôr as suas ideias aqui, as suas curiosidades, né? Então, olha, A, qual é? B, qual é? E C, qual é? E o restante, nós vamos, assim que voltarmos, estarmos preenchendo o quadro. Então, aqui nós temos o quadro para ser preenchido. Então, vamos para a próxima atividade. Aqui é a mesma que eu bati foto 2 vezes. Atividade D. O professor poderá convidar um estudioso do assunto para ser entrevistado sobre as questões. Durante a entrevista, vocês poderão produzir anotações com a ajuda dele para serem discutidos posteriormente em uma roda de conversa. Bom, pessoal, isso aqui nós estaremos fazendo quando voltarmos. Nós poderíamos, né, de acordo com a curiosidade de vocês, estar convidando um especialista, né, uma pessoa que pode nos ajudar a responder essas perguntas, fazendo uma palestra. E durante essa palestra nós poderíamos estar fazendo as anotações das coisas que, assim, houve o nosso interesse para podermos esclarecer as nossas dúvidas, né? Bom, como não estamos, então, nós vamos fazer agora, né, uma produção de texto. Escrever para aprender. Então, vamos lá. 13. Amplie o estudo sobre os tipos de lixos produzidos pela sociedade nos dias de hoje. Preste bem atenção no que nós vamos fazer. Nós vamos fazer uma produção de texto aí sobre tipos de lixos produzidos pela sociedade nos dias de hoje. A. Formem grupos conforme a orientação do professor. B. Escolha um dos tipos de lixo conforme a classificação apresentada pelo professor. Vocês
prepararão uma exposição oral do que aprenderam e pesquisaram sobre o tema. C. Combinem com os demais grupos da sala para não haver repetição de temas. Veja a seguir algumas sugestões de subtemas que podem ser pesquisados. Bom, gente, assim, né, nós não estamos em sala de aula. Seria muito interessante podermos fazer essas atividades em sala de aula, fazermos uma exposição, né, do que nós estamos estudando, do que já aprendemos. Mas também podemos fazer no grupo, no nosso grupo, conversar sobre o assunto. Bom, aqui nós temos os tipos de lixos e aqui nós temos os diferentes lixos. Então, você vai escolher um desses tipos de lixo e você vai fazer a pesquisa e vai fazer uma produção de texto sobre o tipo de lixo que você escolheu. Aqui nós temos lixo domiciliar, lixo comercial, lixo hospitalar, lixo agrícola, lixo radioativo, lixo espacial, lixo eletrônico, lixo nuclear. Escolha um deles, pesquisem e façam uma produção de texto ou um resumo, tá? Isso aí é para ser feito em seu caderno de português. Agora, mãos à obra. Vamos lá. Pessoal, vocês têm aí, é só pesquisarem, tá? E fazerem a produção de texto. Então, mãos à obra. Pessoal, a professora está online no horário combinado. Qualquer dúvida é só me dar um alô, tá? Que a professora estará ajudando. Um bom dia a todos. Que Deus os abençoe. Fiquem com Deus. Um beijo em seu coração.